Correria nas empresas e nos escritórios de advocacia. A Lei Geral de Proteção de Dados, que ia entrar em vigor este ano e havia passado para o ano que vem devido à pandemia, vai, no final das contas, entrar em vigor neste ano mesmo. E logo, em cerca de 2 semanas. Este é um episódio extraordinário do Big Data Venue, o podcast sobre Direito e Tecnologia do Jota e CTS da FGV Direito Rio. Vamos discutir o que aconteceu no Senado e levou a essa mudança e quais as consequências imediatas da entrada em vigor da lei. Eu sou Iago Bolívar, do Jota, e estão conosco Clara Keller, pesquisadora de pós-doutorado do WZB Berlin Social Science Center, autora do livro Regulação Nacional de Serviços da Internet, Exceção, Legitimidade e o Papel do Estado. Caitlin Mulholland, professora da PUC-Rio e coordenadora do livro LGPD e o Novo Marco Normativo no Brasil. Walter Caspar, pesquisador do CTS da FGV. E Raquel Alves, analista de congresso do Jota. Para começar, eu vou pedir para Raquel Alves, que cobriu a sessão no Senado ontem, explicar por que nós estamos aqui. Raquel, como isso aconteceu? Como um acordo que já existia para que a LGPD entrasse no ano que vem, foi adiado por causa da pandemia, de uma hora para outra, como aconteceu essa reviravolta? Boa tarde para todo mundo, obrigada pelo convite. Bom, aconteceu porque não era um acordo, né? Se fosse um acordo realmente firme, ele teria sido cumprido. Houve um acordo da maioria dos líderes na Câmara, houve um entendimento na Câmara que não encontrou eco no Senado. Então, o que aconteceu ontem, muita gente veio me perguntar assim, que manobra regimental foi essa que o senador Eduardo Braga colocou em marcha? A primeira coisa que a gente tem que ter claro na nossa cabeça é que não foi uma manobra regimental. Porque quando a gente fala manobra, fica parecendo que o regimento foi manipulado, manobrado, e foi exatamente o contrário. O que aconteceu ontem foi que o regimento foi obedecido à risca, como poucas vezes eu vi em mais de 20 anos cobrindo Congresso. Mas ontem o regimento foi seguido assim ao pé da letra. A justificativa foi regimental, não foi política nesse momento, não é? Exato. Embora a intenção, obviamente, esteja por detrás de tudo isso, seja uma intenção política, porque a real o tema LGPD, ele é um tema que bate fundo lá na classe política. A classe política está muito cansada desse universo de fake news, de ataques virtuais. A gente vai entrar num processo eleitoral daqui a pouco, e eles estão muito preocupados em entrar num processo eleitoral sem nenhuma lei, sem nenhum tipo de regulamentação para esse universo virtual, em que eles são algozes e algumas vezes são responsáveis por ataques, né? Então, assim, esse é um tema que, embora tenhamos muitos acordos sendo negociados para se conseguir uma construção consensual, havia uma dissonância entre o que a Câmara decidiu e o que o Senado decidiu. E para essa motivação política de tentar fazer com que a lei entre em vigência o mais rápido, entre em vigor o mais rápido possível, fosse garantida, o que se fez foi usar mão do regimento. O que o líder Eduardo Braga fez ontem? Ele simplesmente parou todo o processo legislativo antes de começar a votação e falou: nós não podemos votar essa MP com esse artigo. Nós estamos impedidos pelas nossas regras de votar esse artigo. Por quê? Aí a gente tem que fazer o recuo no tempo. No dia 3 de abril, o Senado votou a primeira versão do projeto 1179, que é um projeto de relações jurídicas de direito privado, que tinha lá um dispositivo que tratava da prorrogação da LGPD. O parecer que foi aprovado na primeira votação do Senado dizia o seguinte: nós vamos fazer uma prorrogação escalonada. Em 1º de janeiro de 2021, vai entrar em vigor a lei. Em 1º de agosto de 2021, vão entrar em vigor os artigos que são relativos às punições, às sanções. E isso foi enviado para a Câmara. A Câmara, no dia 14 de maio, logo depois da edição da MP 959, decidiu: não, nós não vamos prorrogar a lei. Nós vamos prorrogar apenas os artigos que são relativos às sanções. E devolveu isso para o Senado. Quando isso voltou para o Senado, na noite do dia 19 de maio, a senadora Simone Tebet, que era relatora, ela alertou e falou: ou nós resgatamos o nosso texto e fazemos a prorrogação escalonada, ou nós aprovamos o texto do Senado. Da Câmara. E aí o que aconteceu? Foi apresentado um destaque pelo líder do PDT, que falou: vamos prorrogar apenas os artigos das punições.
E esse destaque foi aprovado por 62 votos a 15. Então, quando eu falo que esse é um tema que bate fundo na classe política, esse placar mostra isso. Né? Dos 81 senadores, 62 senadores votaram para não prorrogar a vigência da lei. E aí, essa lei foi enviada para o presidente da República e foi sancionada. Logo, houve uma decisão do Poder Legislativo sobre o tema prorrogação da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Só que existia uma MP que estava lá tramitando silenciosamente, todo mundo negociando, vamos negociar, vamos conversar, vamos... A MP prorrogava para 3 de maio de 2021 e o acordo que se construiu na Câmara foi, a gente não vai prorrogar para 3 de maio de 2021, mas a gente também não vai botar para valer agora. E a gente vai prorrogar... isso era a pandemia, não é? E aí qual foi o argumento? Como estamos em pandemia, vamos prorrogar enquanto estiver vigente o decreto da calamidade da pandemia. Então, vamos prorrogar para 31 de dezembro de 2020, que é o período do decreto. E ficou tudo certo, ficou tudo... Não vou dizer que ficou tudo lindo, porque teve que ser decidido no voto, mas no voto a Câmara decidiu que ia ser 31 de dezembro. E encaminhou isso para o Senado. E aí, quando chegou no Senado, o senador Eduardo Braga, que ao longo do dia tinha apresentado um destaque para suprimir o artigo 4º que tratava da prorrogação, o senador Weverton apresentou outro destaque para suprimir a prorrogação, ou seja, tudo que se avizinhava dizia, vamos novamente decidir essa questão no voto. E aí você conversava com as lideranças, e as lideranças falavam, tudo caminha para talvez manter o texto da Câmara, estamos confiantes, se não houver nenhuma surpresa, é isso que vamos fazer. Só que veio a surpresa foi, alguém levantou o dedo e falou, a gente não pode votar isso não. Então, assim, é uma surpresa, foi algo que realmente pegou todo mundo, tipo, sem olhar por quê? Porque, na verdade, temas que já foram tratados, decididos e rejeitados, não sejam novamente votados no mesmo ano, tá lá. Só que, se ninguém levanta a mão e pede, eles vão votar, porque a vida deles é votar, o trabalho deles é votar, e às vezes isso passa despercebido, só que ontem não passou. Havia uma intenção política de impedir essa prorrogação, e o que se fez foi, bom, temos como impedir essa prorrogação, simplesmente seguindo as nossas regras internas. Sem precisar votar. E foi isso que aconteceu. O senador Eduardo Braga virou e falou, não podemos votar, já decidimos sobre esse assunto, não temos como votar. E ao presidente Davi, não restava outra opção. Era uma questão de ordem irrecusável, no caso ele não tinha como. Porque apenas observando o calendário e tudo que aconteceu, é um fato. A decisão foi em 19 de maio, ontem era dia 26 de agosto, então assim, passou nem pouco mais de 3 meses entre uma votação e outra. Então, não teria como fazer essa votação. Só que foi uma coisa, um artigo regimental que estava lá esquecido, ninguém estava pensando nisso. Foi por isso que se pegou todo mundo de surpresa. Eu estou lá há mais de 20 anos e nem lembrei que isso existia. Quando ele falou, que ele levantou a questão de ordem, eu falei, não vai votar. Acabou, morreu. E aí começou uma outra confusão, não é, Raquel? Porque não sendo votado isso dentro da MP, entra agora, começou a interpretação de que então, isso a partir de hoje não vale mais, a partir de meia-noite entra em vigor. As empresas entraram em pânico, os escritórios de advocacia entraram em pânico, e depois veio a interpretação de que não, de que tem um tempo, tem o prazo, mas talvez depois da sanção ou do veto, isso entra em vigor retroativamente. Então, explica para a gente esse passado, futuro, essa confusão de quando entra em vigor, mesmo depois de caída. O que a interpretação que existe a MP ela foi votada no último dia de vigência. Né? Ela foi levada, no fim das contas, a MP foi votada, sem o artigo, mas ela foi votada. Então, o projeto, porque assim, como a MP foi alterada pela Câmara, ela vira um projeto de lei de conversão, e o projeto de lei de conversão que foi aprovado pelo Senado é encaminhado ao presidente da República para ele sancionar. A regra diz que o presidente da República tem 15 dias úteis contados somente a partir da data de chegada do projeto de lei de conversão à Casa Civil para sancionar. Então, não é que daqui a 15 dias está valendo. É 15 dias, por exemplo, eu já chequei aqui e o projeto de lei de conversão ainda não foi enviado para a Casa Civil. Ainda está lá no Senado. Estão fazendo os ajustes para poder mandar.
Então, num cenário que ele chegue amanhã, os 15 dias os 15 dias úteis começam a ser contados amanhã. Então, você tem esse fôlegozinho aí, por quê? Porque, primeiro, você não pode obrigar o presidente da República a sancionar um negócio correndo porque a MP perdeu e ficou, né? Dentro das regras da edição, tramitação, votação das MPs, existe essa coisa. Quando a MP ela é votada, né, em caráter final pelo Congresso e é encaminhada para sanção, esse prazo, é como se a vigência continua lá, até que venha a sanção e a publicação da nova lei. Então, esse período... Mesmo sendo no último dia. Úteis, sim, porque senão o presidente seria obrigado a sancionar ontem à noite, para que ela fosse publicada hoje de manhã. E aí, o presidente vai ter, né, a Casa Civil, todos os órgãos têm que ler a lei que foi aprovada para ver se vai ser necessário algum veto ou não, para ver se ela vai ser publicada integralmente ou não. Então, assim, esse interregno de análise do que foi aprovado, dos 15 dias úteis, ele é como se você congelasse a vigência. Entendi. Obrigado, Raquel. De qualquer forma... E aí ela tem que ser respeitada até o ato da sanção. De qualquer forma, a Casa Civil teve que trabalhar de ontem para hoje, trabalhar de madrugada, porque um dos argumentos do líder do governo contra a NPD, contra a entrada em vigor da lei, era que não existia Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e de ontem para hoje, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados passou a existir. Foi publicado no Diário Oficial da União a criação, não é, o decreto de criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não se sabia muito bem onde ia ficar, parece que vai ficar na presidência. Clara, você analisou bastante e estudou o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da forma como foi criada, de ontem para hoje, estar na presidência para você foi uma boa solução? Está bem posicionada? Está com uma estrutura correta? Você acha que ela vai ter autoridade para supervisionar a LGPD? Bom, Iago, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui de novo com vocês. Partindo logo para a pergunta, na verdade, o que o decreto da virada da noite aí trouxe não é nada assim que a gente já não estivesse esperando, né? Eu, sendo bem sincera com vocês, a gente está gravando super rápido, não pude me debruçar sobre o decreto, mas já fiz uma primeira leitura e tem basicamente uma questão, as disposições bem orgânicas, né, da instituição. Os cargos da administração pública que vão ser direcionados para os comissionados ou não, né, o número de servidores, essas coisas assim, né, as competências do conselho diretor e tudo mais. Isso, digo que não era nenhuma surpresa, e até essa questão de estar atrelada à presença já estava prevista também, né? A gente fazendo uma rápida recapitulação aqui, lembra que assim que a LGPD foi aprovada, ela foi aprovada com um formato de autoridade de proteção de dados muito próximo do formato de agências reguladoras, né, com independência financeira, autonomia técnica e decisória e tudo mais. Ela foi vetada, né, pelo Temer ainda, na época. Sim, pelo presidente Temer, se não me engano. Porque estava perto do período eleitoral e, além disso, havia algumas alegações de vício de iniciativa, enfim. E ela voltou depois com a MP 869 de 2018, né? E aí ela voltou diferente. E ela já voltou atrelada à presidência, quando ela voltou nessa MP. E eu não vejo isso com bons olhos, né? Por quê? A meu ver, eu acho que o ideal seria a gente ter ela mais próxima do modelo de agências reguladoras como ela era inicialmente, né? A maior mudança nesse caso é a falta de independência financeira, que é super relevante, né? E a fato dela estar atrelada à presidência da República, né? De forma geral, as agências reguladoras, elas são órgãos da administração indireta, né? Não da administração direta, que é o caso da NPD nesse formato. E qual é a grande diferença? Que os órgãos da administração indireta, eles têm uma expertise técnica mais relevante, mais complexa, né? Que justificaria, como faz no caso das agências, eles terem algum nível de neutralidade política, né?
afastá-los um pouco assim do jogo político partidário. É claro que a gente não afasta totalmente, né? Nenhum órgão da administração pública desse jogo, né? Sempre as indicações sempre serão políticas em graus diferentes, mas a intenção de ter um órgão independente, né, e atrelado a ministérios que tratam de matérias que se relacionam com aquela expertise, vem justamente da ideia de dar um caráter mais técnico para essas autoridades. Algo mais É o caso, modelo por exemplo, da Anvisa, de uma... exato, né? Como a Ancine, por exemplo, sempre foi atrelada ao Ministério da Cultura, agora a Secretaria, né? Como a atrelada ao Ministério das Comunicações, né? Nesse sentido de você atrelar aquele órgão que é um órgão executor de política pública ao ministério que é especializado. Não tem nenhum órgão executor de política pública que seja atrelado à presidência da República, né? Tem alguns conselhos, algumas secretarias, órgãos cuja função essencial é consultiva, é de elaboração de política pública no sentido mais abstrato, né? Em termos de execução e fiscalização da lei, essas funções devem ficar mais atreladas a quem está mais isolado do jogo político, né? E a quem tem uma expertise técnica destacada naquela matéria, né? Então, nesse sentido, realmente não é o arranjo ideal. E lembrando aqui que a NPD é um pilar fundamental da LGPD, né? O modelo que a LGPD traz é assim, muitos colegas meus discordam, mas eu vejo muito mais como regulação estatal, propriamente dita, do que com a regulação. Eu acho que assim, um modelo bem calcado em comando e controle, em obrigações, fiscalização, monitoramento, sanção, né? E nesse sentido, a atuação da autoridade vai ser assim, instrumental para que a LGPD de fato seja valer, né? É verdade. Se a gente vai ler a lei, tem uma série de decididos ainda vão ser determinados pela NPD. Ela tem um papel crucial em enriquecer esse quadro regulatório, né? A lei ela deu os traços principais, definiu os princípios, definiu os direitos, mas tem muitas obrigações e também tem muitos elementos do dia a dia mesmo do tratamento dos dados que precisam ser definidos cuidadosamente. Por exemplo, padrões de interoperabilidade e portabilidade, prazo para resposta de pedido de acesso a dados de titulares. Tem uma série de coisas que são detalhezinhos de como você vai fazer o tratamento dos dados que a NPD que vai precisar definir daqui para frente. Caitlin, e do ponto de vista das empresas? Ontem já tinha um monte de war room, salas de guerra, todo mundo entrando em contato com os escritórios, com as consultorias, estava uma confusão. O que você acha que muda para as empresas agora, imediatamente, mesmo não tendo as sanções? E não haver as sanções significa que elas podem meio que ignorar a LGPD por enquanto? Não, então, Iago, te agradeço o convite para participar dessa conversa. Eu acho que quem não estava se preocupando até agora deve continuar sem se preocupar, na verdade, porque já era para ter se preocupado. Então, é um pouco o mesmo processo legislativo de idas e vindas e efeitos repristinatórios, que a gente não sabe se a lei está em vigor ou vai voltar a vigorar no dia 15 ou 16 de agosto, enfim, essas loucuras todas. Do ponto de vista empresarial, ontem, como você disse, foi uma loucura, né? A quantidade de pessoas, de consultas que foram realizadas até meia-noite, 1h da manhã, de gente preocupada com a entrada em vigor da lei geral imediatamente, né? Essa preocupação, na realidade, eu acredito que do ponto de vista de uma estruturação empresarial, que ela é indevida, porque quem deveria... as empresas já deveriam estar em processos de conformidade e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados desde 2018. Então, o fato da lei, né, brotar, né, como uma surpresa agradável ou desagradável de ontem para hoje, não deveria trazer qualquer tipo de impacto relevante para as empresas ou escritórios de advocacia no que diz respeito à conformação à lei. A lei está aí, desde 2018.
apesar da gente não ter as regras do jogo regulatório, né, delimitadas, quer dizer, veio, né, mais uma vez para usar o termo, brotou de ontem para hoje, apesar da gente não ter essas regras do jogo delimitadas, a gente tem uma situação que já era reconhecida desde 2018. Então, as regras, né, relacionadas, ainda que a gente não tivesse especificamente as regras regulatórias, as normas relacionadas aos direitos dos titulares, a necessidade de realização de metodologias de avaliação dos processos de tratamento de dados, isso já existia desde 2018. Então, quem foi pego de surpresa já era para estar devidamente, já eram para estar devidamente em procedimentos de compliance com a lei. Walter, posso perguntar uma coisa? Só complementando a questão da autoridade, né, que você colocou, Iago, que a Clara, com o brilhantismo de sempre, já expôs, o fato das sanções, né, administrativas serem aplicadas a partir do ano que vem não deve ser um motivo de despreocupação. Se a gente tem uma lei vigindo a partir de né, como a Raquel mencionou, com os efeitos repristinatórios eventuais, mas a partir de a gente, obviamente, as sanções administrativas estão previstas para o ano que vem, mas isso não faz com que a gente, que as pessoas que atuem no tratamento, os agentes de tratamento de dados, devam desconsiderar as outras civil, eventual proteção de dados, de sanções administrativas, né? Enfim, então eu acho que é algo que deve se preocupar, já eram para as empresas e agentes de tratamento estarem preocupados há muito tempo, há 2 anos, né? Então quem deixou para o último minuto vai ter que correr atrás do prejuízo mesmo. Walter, para os usuários comuns, do usuário de internet, o que muda? Muda alguma coisa? Ele pode se sentir mais seguro a partir de hoje? Para ele, vai mudar alguma coisa além de ter que aceitar que vão começar a aparecer nos sites? Bom, muda eu não sei se vocês lembram daquela chuva de e-mail, né, de conformidade do GDPR uns anos atrás. Capaz da gente ver isso também. Mas eu acho que muda isso que a Kate acabou de comentar, de que os direitos passam a existir de fato, né? A lei tá valendo. Então, por mais que as sanções tenham ido pro ano que vem, todo o conjunto de normas que está ali descrito já está valendo. Então, o titular dos dados ele tem uma série de direitos que são garantidos pela lei, que precisam ser observados, independentemente de existir a possibilidade de sanção administrativa ou não, porque é um direito dele. Direito é algo que você não discute, né? Quais são os principais direitos que o usuário da internet no Brasil ganha? Direito, por exemplo, de acesso aos dados, direito de portabilidade, então a capacidade de você pegar os seus dados de, por exemplo, uma rede social e passar para uma outra rede social, você quer cancelar a sua conta, você diz assim, eu quero pegar todos esses dados aqui e passar para aquela outra rede, automaticamente, as empresas têm que ter um processo para fazer isso. A confirmação de existência dos dados, correção dos dados, então se tiver algum dado errado, você tem o direito de corrigir esses dados. Se você tiver uma relação com o controlador dos dados que for baseada em consentimento, você tem a capacidade de exigir de exigir a exclusão dos dados, você retira o seu consentimento e aí é como se aquela relação fosse rompida e os dados precisam ser eliminados. Tem uma série de direitos que são assim as capacidades fundamentais de controle sobre os seus dados pessoais. Sim. Comparando a LGPD com a GDPR, que aparentemente foi a inspiradora aí da LGPD, e comparando a nossa autoridade com a autoridade lá, como vocês enxergam isso? Como vocês fazem essa comparação? Iago, eu vou começar
porque eu, inclusive, eu vou ter um ponto super específico sobre isso, com certeza o Walter e a Caitlin vão se aprofundar muito mais. Mas vocês sabem que eu gosto, né, muito de estudar assim, técnicas regulatórias, estratégias regulatórias e tudo mais. E nesse caso, como eu estava falando para vocês um pouco antes, o pessoal fica até bravo, porque eu fico falando que a LGPD, ela foi muito inspirada no GDPR, e o GDPR traz muitos mecanismos de corregulação, né? O que isso quer dizer? Quer dizer em distribuição de funções e poderes entre as empresas e o Estado na execução e fiscalização daquela lei, tá? Então, por exemplo, no GDPR, você tem uma série de mecanismos em que tem um fulcro aí de regulação principiológica que cabe à empresa implementar dentro daqueles princípios, isso é validado por uma autoridade mais lá na frente, tudo mais. Tá? Esse é um dos exemplos. E a nossa LGPD, ela traz no artigo 50, salvo engano, é o artigo 50 ou 55, acho que é 50, que, sei lá, os órgãos corregulatórios vão ser favorecidos e fala até muito em governança, né, que é esse conceito aí de múltiplos agentes de naturezas diversas agindo na regulação, mas eu particularmente acho que ela é uma lei, né, muito pautada por comando e controle, né, por obrigações, por tipos fechados de obrigações, né, que vão ser sancionados, que vão ser objetos de processo administrativo, que não é tanto no sentido mais consensual, no sentido mais híbrido mesmo da corregulação. Então, respondendo bem diretamente a sua pergunta, eu acho que apesar de inspirada no GDPR, a gente, nessa questão da autoridade, tá? Do arranjo institucional, a gente vê essa inspiração, mas eu não acho que essa inspiração foi levada às consequências que foi levada no âmbito do GDPR. Entendi. E depois, já que a palavra está comigo, eu preciso aproveitar a presença dos meus amigos aqui. Eu queria saber, Caitlin, você se lembra de alguma lei que teve essa vacácio de 2 anos? Nenhuma. De repente, Você na falou época do aí Rui tanto Barbosa, tempo. mas eu não, recentemente, no século 20 e 21, não me lembro, não. Olha, dos últimos 20 anos eu não me lembro. E tem gente sendo surpreendida ainda, né? Tem gente despreparada. Chico, da pergunta, Iago, mas isso que eu acho mais impressionante, que foi a quantidade de pessoas que vieram me consultar ontem em desespero, literalmente desespero, porque a lei entrou em vigor. Falei, meu amigo, desde 2018 ela já está aí. É só uma questão enfim, de você colocar, de começar a ler. Mas ela, clara, a Raquel também não, de uma vacácio tão longa quanto essa, tempo suficiente para fazer uma conformidade adequada. Né? Agora, a comparação do GDPR, né, com a lei geral, da regulação propriamente, né, acho que são questões que dizem respeito também a um caldo cultural, né? A criação de um caldo. De pensar que as leis de proteção de dados na Europa remetem à década de 70, né, em que na década de 90 a gente já tinha, a comunidade europeia já tinha diretiva a respeito de proteção de dados, né, na relação consumerista, mas tinha, né? Você já forma um caldo cultural e social que Enquanto a leva gente tinha a um censura ainda. reconhecimento da proteção de dados. Enquanto a gente tinha censura ainda, exatamente. Então, assim, você tem sociedade, né? Vamos considerar a comunidade europeia como uma sociedade única, né? Mas você tem uma construção social e cultural em torno da proteção de dados e um reconhecimento da proteção de dados como realmente um direito fundamental, que aqui a gente ainda está construindo. A gente tem a proposta de emenda constitucional ainda, né? Sendo discutida, né? Certa. Vai ser certo, não tem a menor dúvida da aprovação. A Raquel está concordando aí, né? Mas eu ia falar disso logo em seguida. Não vou deixar você falar sobre isso. Mas o fato é que aqui a gente não tem essa cultura. Então, você falar numa regulação de proteção de dados no Brasil e comparar com a Europa é muito diverso.
E eu acho que aqui o que vai, assim, eu fiz várias apostas e perdi todas elas, tá? Então eu não vou fazer mais uma agora, mas o que eu imagino é que quando a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece lá nos artigos 50 e seguintes, né, as boas práticas e a governança, e permite ao controlador de dados, né, a realização, né, estabelecimento de fórmulas e regramentos, acho que aí o que vai acontecer, ou pelo menos eu espero que aconteça, é um grande acordo, no bom sentido, de contribuição dos controladores de dados com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para criar, né, regimes comuns e bem intencionados para a regulação. Não acho que é uma corregulação especificamente, mas isso acho que é tema da Clara, mas muito possivelmente é algo que possa acontecer, né? Enfim. Walter? Faço minhas as palavras de Clara e Caitlin, sinceramente, elas cobrindo todos os pontos. Eu acho, assim, em relação à NPD, essa questão que a gente tratou lá no começo da independência da autoridade é problemática também na relação com o GDPR, no reconhecimento da paridade de uma lei com a outra, né? Essa é uma questão que a gente vai ter que enfrentar também no futuro. Afinal de contas, é um quesito importante para a análise dessa paridade entre as normas, a independência da autoridade. Pode causar problemas, e é bom a gente lembrar também que a própria lei, ela define que em 2 anos esse regime da autoridade vai ser revisto. Então, na verdade, ela é transitória no momento. Então, vamos ver, são cenas para o próximo capítulo, né? Como é que vai se desenrolar isso. Na verdade, Walter, só para eu complementar, não é que vai ser revisto, é que pode ser revisto, né? A letra da lei é essa. Então, é a coisa mais vaga que a gente possa imaginar. Então, pode continuar na Casa Civil, pode continuar ligado, desculpa, à Presidência da República e é isso. Quando aprova a PEC. A PEC tem o condão de alterar isso. Isso quer dizer que não acabou ainda, nem no Congresso, que pode vir aí. Fala para a gente sobre a PEC, Raquel. Para quem acha que a LGPD acabou e morreu no Congresso, não, né? Essa PEC está aí para isso. Existe a PEC 17 de 2019 e ela fez parte do acordo construído lá na Câmara para se prorrogar para o período de 31 de dezembro. O acordo previa a aprovação da prorrogação para 31 de dezembro, o decreto regulamentador da autoridade, né, saiu hoje de manhã, e a aprovação da PEC nos próximos dias. Era uma PEC que já foi votada no Senado, mas o texto da Câmara é um substitutivo, então talvez não, né? Pela regra vai ter que voltar para o Senado. E o texto aprovado pela Comissão Especial, que está em discussão e vai para o plenário da Câmara nos próximos dias, segundo o presidente Rodrigo Maia, ele anunciou essa semana, vai colocá-lo em votação rapidamente. Você tem esse texto, né, que diz que o órgão, deixa eu só achar aqui, porque eu até separei para ler para vocês. O órgão regulador será entidade independente, integrante da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial, ou seja, tira mesmo das mãos da Presidência da República a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a diferença é que, no caso, diferente da lei, que foi uma lei e que pôde ser vetada pelo presidente da República, uma vez que a PEC é aprovada, ela não vai para a mão do presidente da República e é promulgada pela mesa do Congresso Nacional. Só resta ao presidente da República obedecer à lei. É uma coisa que tem que ser observada com muita atenção para os próximos dias. Pelo jeito, a gente não vai ter só novos capítulos, como disse o Walter, a gente vai ter novas temporadas, isso vai longe aí. Mas vamos discutir muito isso. Eu vou tentar aqui também, assim como o Alcolumbre, me ater ao regimento. Nós dissemos que hoje ia ser menor. Iago, posso fazer só uma brincadeira antes? Só uma coisa lúdica? Pode. Posso? Vocês têm, gente, 2 minutos? Eu queria saber... O plenário é soberano aqui, você pode. Obrigada. Eu queria saber, eu tenho a minha resposta, eu posso contar, eu posso começar, mas se vocês acham que faltou alguma coisa na LGPD. Nossa, tipo assim, alguma coisa que vocês acham que deixou a desejar. Porque eu acho assim, eu acho que apesar de...
dessas dificuldades todas e tudo mais, a gente pode acordar que, pô, é super importante, né? A gente ter conseguido vencer, aprovar, aos trancos e barrancos chegou um decreto de autoridade. Então, celebremos, ok, mas assim, mas o que vocês acham que faltou? Eu tenho uma, mas aí eu vou, é um pouco puxar a brasa para minha sardinha, né? Porque a minha pesquisa tem também pesquisa na área de inteligência artificial, um livro publicado com a professora Ana Frazão, que que tem, né, uma coluna no Jota, e uma das automatizadas, né, das decisões. Isso foi do artigo 20. Saiu, né? Saiu, Kate? Saiu, voltou. E aí, ao final, né, que foi a redação pela Lei 13.853, de 2019, ao final existe a modificação, né, a retirada da locução por pessoa natural. Né? Então, a gente tem uma situação em que pode haver a revisão de decisões tomadas unicamente, né, com base em tratamento automatizado, solicitar revisão. Por quem, como. Isso é algo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter que regular. Saber como vai ser feito isso. Então, assim, na verdade, eu não sei se é falta. É a retirada, né? Ter retirado essa questão da pessoa natural como revisora, para mim, pode levar, enfim, interpretações complicadas, até pela própria autoridade, né? E você, Walter, qual é a sua emenda? Seu texto executivo? Assim, eu não sei, não imagino agora de cabeça algo que tenha faltado, mas eu acho que existem alguns problemas de confusão terminológica na lei que poderiam ser tratados com mais cuidado. Às vezes, em pontos diferentes da lei, ela trata de conceitos diferentes, ela usa palavras que não estão definidas para tratar de conceitos que não fica claro se são os mesmos ou se são distintos. Tem uma certa confusão terminológica que acaba criando algumas dificuldades de interpretação, assim, logicamente. É claro que existem várias formas de interpretar uma norma, mas às vezes o texto da lei, do ponto de vista lógico, formal, ele fica difícil de compreender. Então, valia uma última revisão aí dessas definições. E vão valer aí muitos livros, né? LGPD comentada, muito curso, vem muito webinar, muita live, vem muita coisa por aí. O que não faltou foi confusão, e não faltaram novidades, e vamos ter muita coisa pela frente ainda. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer que foi em cima da hora aqui, não é como a Casa Civil, de ontem para hoje fizemos esses convites e colocamos aqui este conselho sobre a NPD de pé. Queria agradecer a todos vocês, você que está nos acompanhando aqui no Big Data Venue. Você pode seguir a gente no YouTube, aqui do Jota, e você pode seguir a gente também no SoundCloud e no Spotify. Na semana que vem, a gente volta com uma outra discussão aí, regular, organizada, com quadros, e certamente com mais surpresas, porque sem surpresas parece que o nosso país não vive. Um abraço, meu senhor. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada.